E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o nosso segundo vídeo do Bootcamp, que vai abranger mais alguns assuntos super importantes na programação em C. Algumas delas são as funções, variáveis, scope e arrays. Espero que vocês gostem. É mais ou menos uns 20 minutos de vídeo dessa vez, mas é um conteúdo muito importante para se absorver e aprender. Aproveita! Então, beleza. Então, vamos abordar um tópico realmente grande, são as funções. Até agora no curso, todos os programas que a gente escreveu foram todos escritos dentro do main, do int main. São programas simples, são algoritmos simples. Você não precisa ter traços de variações e várias coisas acontecendo. Então, a gente pode encaixar tudo no main e não vai ficar terrivelmente esmagador, assustador. Dá para se achar tranquilo. Mas à medida que você começa a desenvolver programas cada vez maiores e mais dependentes, eles provavelmente vão começar a receber muito mais do que 15 ou 15 linhas. Você pode receber centenas, milhares ou dezenas de milhares de linhas de código e não é um pensamento tão louco aqui. Como tal, provavelmente não é uma boa ideia manter tudo do principal, dentro do monolito. O monolito é uma página só. Pode ficar um pouco difícil encontrar o que você está procurando se você fizer isso. Felizmente, embora em C, praticamente todas as outras linguagens de programação que posso funcionar, a gente nos permite escrever e usar funções. O que é uma função? Bem, uma função nada mais é do que uma caixa preta, uma black box. Uma caixa preta que tem um conjunto de 0 ou mais entradas em uma única saída. Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma função. Essa é uma função chamada de func. E são necessárias 3 entradas, A, B e C. Dentro dessa caixa preta, dessa black box, a gente não sabe exatamente o que ela faz por debaixo dos panos, mas ela processa as entradas de alguma forma e depois dá uma única saída, nesse caso Z. Agora, para tornar um pouco menos abstrato, a gente poderia dizer que a gente cria uma função chamada add, que leva 3 entradas, A, B e C, processa a saída de alguma forma dentro da caixa preta para produzir uma única saída. Então, nesse caso, se adicionar leva 3, 6 e 7, em algum lugar dentro da função add, a gente esperaria que ela fosse adicionado juntos para produzir a saída, que é 3 mais 6 mais 7 ou 16. Da mesma forma, você tem uma função chamada multi, que leva 2 entradas, A e B, processa elas de alguma forma, que a saída da função é o produto das duas entradas. As duas entradas se multiplicaram, 4 e 5 sendo passadas por multi, acontece, puf, a saída que a gente espera é 20. Mas por que a gente chama de black box, caixa preta? Bem, se a gente não está escrevendo as funções nós mesmos, o que a gente fez bastante até agora foi o printf. A gente usou diversas vezes o printf para printar, mas a gente nunca viu por debaixo dos panos como ela funciona. Se a gente não está escrevendo as funções pela gente mesmo, realmente a gente não precisa saber como que funciona se ela está funcionando. Então, por exemplo, a caixa preta que eu acabei de mostrar para multiplicação, muito A, muito B, poderia ser definido, isso apenas opção do código, poderia ser definido como saída A vezes B. Isso faz bastante sentido, certo? Até intuitivo. Mas a gente também poderia implementar de outras maneiras. Imagine que a gente tem uma variável contadora que para ser definida dentro muito para zero. Então, a gente ia repetir esse processo B vezes adicionando ao contador. Por exemplo, se multiplicarmos 3 por 5, 3A por 5B, poderíamos definir o contador para zero, repetir 5 vezes, adicionar 3 ao contador. Então, começamos em zero de novo e depois fazemos 5 vezes. 3, 6, 9, 12, 15 é o mesmo resultado. Ainda temos 3 vezes 5, apenas a implementação é diferente. Para que você tenha compreendido. Então é isso que a gente quer dizer com a caixa preta, com a black box. Isso significa que a gente não se importa com o que, da forma que ele é implementado, somente com o que é a saída. E é exatamente isso porque a gente chama ela de black box, de caixa preta. A gente não sabe o que acontece debaixo dos panos. A gente só está preocupado com o que ela retorne para a gente, com a saída. E é isso que entra no contrato do que as funções fazem. O comportamento sempre será típico e imprevisível ao mesmo tempo, com base no nome da função. E é por isso que é realmente importante, quando você escreve suas funções, que outras pessoas escrevem funções que você pode usar, que as funções tenham nomes claros, explícitos e relativamente óbvios e estejam bem documentadas. Um exemplo bem claro é o printf. Também vamos ao seu uso. Para que a gente usa funções? E como eu disse antes, se a gente escrever todo o nosso código dentro do int main, pode ficar realmente bagunçado e complicado e muito confuso de agitar. As funções têm uma capacidade incrível da gente conseguir organizar e abstrair as coisas e dividir um problema muito complicado em subpartes muito mais gerenciáveis e organizadas. Elas também nos permitem simplificar o processo de codificação. É muito mais fácil depurar uma função de 10 linhas do que uma função de 100 linhas ou uma função de 1000 linhas. Se a gente tiver pequenos módulos, pequenos blocos, pequenas funções que se complementam, torna a experiência de programar muito melhor. Por fim, a reutilização. A gente pode escrever uma função uma vez e reutilizar ela por diversas partes do programa. Se você já escreveu a função, tudo que você precisa fazer é chamar ela e dizer ao programa aonde encontrar essa função. A gente recicla e usa o printf há mais de 40 anos, mas só foi escrito uma vez só. Útil, não é? Certo, então as funções são ótimas, maravilhosas, sabe disso. Vamos começar a escrevê-las. A primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar a função. Quando você declara a função, o que você está basicamente fazendo é avisando o compilador. Ei, só para que você saiba, eu vou escrever uma função mais tarde e ela vai ser mais ou menos isso aqui. A razão para isso é que os compiladores
números podem fazer algumas coisas estranhas se virem um conjunto de símbolos com quais elas não estão familiarizadas. Então, nós apenas damos ao compilador um alô, estou criando uma função e ela vai fazer isso. Então, quando você estiver organizando seu código, as declarações de funções geralmente vêm acima do int main. Convenientemente, é uma forma muito padrão que a declaração de função segue. Todas elas parecem muito com isso aqui. Há 3 partes para uma declaração de função: o tipo de retorno, o nome e a lista de argumentos. Agora, o tipo de retorno é o tipo de variável que a função produzirá. Então, por exemplo, se pensarmos um minuto atrás na função multiplicadora de 2 números, esperamos se multiplicarmos um inteiro por um inteiro, a CD provavelmente será um inteiro, certo? Multiplicado 2 inteiros juntos, você também obtém um inteiro. Portanto, o tipo de retorno dessa função seria int. Nome é o que você deseja chamar de sua função. Essa provavelmente é a parte menos importante da declaração da função em termos de funcionalidade, mas é fundamental para saber o que de fato a função realmente faz. Se você nomear a sua função f, g, h, z ou algum nome misterioso assim, ela vai ficar muito confusa, tanto para você lembrar, tanto para a pessoa que vai ler o seu código. Então, por isso, seja sempre significativo e bem conciso sobre o que as suas funções fazem. Por fim, a lista de argumentos é a lista separada por vírgulas de todas as entradas para a sua função, cada uma das quais tem um tipo e um nome, como uma variável. Portanto, você não apenas precisa especificar que tipo de variável a função produzirá, mas também deseja especificar que tipo e tipos de variáveis a função vai aceitar como entradas, como argumentos. Então, vamos dar um exemplo aqui, deixar mais concreto. Então, aqui está um exemplo de uma declaração de função que adicionaria 2 inteiros juntos. A soma de 2 inteiros também será um inteiro, como a gente acabou de falar. E assim, o tipo de retorno que está aqui em verde seria int. Isso está apenas dizendo que adicionar 2 ints, no final, vai retornar para a gente, vai produzir um inteiro. Então, dada essa função, a gente quer dar um nome significativo, add two ints, em inglês, para ficar chique. A gente está somando 2 ints, e a gente espera que ela vai somar 2 ints e vai retornar para a gente. Pode ser uma função com um nome um pouco complicado, meio desnecessária, porque a gente tem o operador de adição, mas vamos dizer que ela é útil por quesito de educação. Por fim, essa função usa 2 entradas, cada uma das quais é um inteiro, ou seja, ele vai juntar A mais B. Então, temos a lista separada por vírgulas de entrada. Agora, geralmente, queremos dar um nome a cada um deles para que possa ser usados dentro da função. Os nomes não são muito importantes nesse caso aqui. Nesse caso em específico, a gente não temos necessariamente qualquer significado ligado a eles. Então, tá tudo bem chamado eles de A e B. Mas se você encontrar uma situação ou uma função que realmente precisa especificar o que aquele de entrada vai ser, coloque, seja significativo. Mas nesse caso aqui, a gente não sabe muito a função, a gente só quer somar 2 inteiros. Então, pode ser um nome genérico. Vamos chamar de A e B. Esse é só um exemplo. Então, vou gerar um questionamento para você. Toma um segundo para pensar nisso. Como que você escreveria uma declaração de função que é multiplicar 2 números de ponto flutuante? Você lembra como é que é, como declara um número de ponto flutuante? Como seria essa declaração de função? Eu realmente estou esperando que você está pausando o vídeo, está pensando nisso. Então, além disso, como seria essa declaração? Qual seria o tipo de retorno dela? Qual seria o nome significativo? Quais seriam os argumentos? Então, bem, vamos dar uma olhada aqui. Possível exemplo de declaração: float mut, to reals, float x, float y. O produto de 2 números de ponto flutuante, que também é como representa números inteiros ou números com valores decimais em C, será um número de ponto flutuante. Quando você multiplica um decimal por um decimal, você provavelmente obterá um decimal. Então você quer dar um nome relevante a isso. Multiplicar R$2 parece bom, mas você também poderia chamar esse a função de multi-to floats ou multi-floats, enfim, algo que seja condizente. E novamente, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum significado ligado aos nomes das variáveis que a gente está passando. Então a gente pode usar nomes genéricos como x e y. Se você quiser chamar ele de outra coisa, tudo bem. E se você fez essa mesma função utilizando doubles, tá tudo bem. Lembre-se que doubles são uma maneira diferente de especificar com mais precisão números reais ou variáveis de ponto flutuante. Beleza, a gente acabou de declarar a função. A gente acabou de dizer ao compilador como é que vamos fazer. Agora vamos realmente escrever a função. Vamos dar uma definição para a função, para que a caixa preta realmente funcione. Então, por debaixo dos panos, a gente está realmente multiplicando 2 números reais juntos, ou somando números, ou fazer o que é que seja para que nossa função está vindo para fazer. Então, pegando o exemplo de um segundo atrás, a gente vai fazer uma função que vai multiplicar 2 números reais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na parte superior a declaração da função, tipo, nome, lista de argumentos separados por vírgula, ponto e vírgula, e o início da definição da função parece estar quase exatamente o tipo, nome, lista de argumentos separados por vírgula, sem ponto e vírgula, e aí agora sim a diferença tem a chave aberta, que é onde a gente vai definir a nossa função. Assim como a gente fez no int main, fica que agora a gente está começando a definir o que realmente acontece dentro da função. Então aqui está uma maneira de implementar ele. Poderíamos dizer que poderíamos declarar uma nova variável do tipo float, chamada produto, e atribuir essa variável ao valor x vezes y, e depois devolver o produto, o que significa o retorno aqui. Bem, o retorno é a maneira que a gente indica como é que a gente está passando o valor de saída de volta lá para a função. Então devolver algo, retornar algo, é o mesmo que a saída da caixa preta. É assim que você faz isso. Vou mostrar outra maneira de implementar. A gente poderia apenas passar return x vezes y. X é um float, y é um float. Então, x vezes y também é um float. Nem precisamos criar outra variável. Então, essa é uma maneira diferente de implementar exatamente a mesma caixa preta, a mesma função. Agora, mais uma vez, tira um momento, pausa o vídeo e tenta definir, adicionar 2 ints, que é
outra função sobre a que a gente falou há pouco. Novamente, eu já coloquei aqui a declaração da função, portanto, ponto e vírgula e uma chave aberta e uma chave fechada para indicar onde preencheremos o conteúdo de adicionar dois índices, de modo que definimos o comportamento específico dentro da caixa preta. Então, por favor, pausa o vídeo, leva o seu tempo e tenta fazer uma definição de função para implementar de como adicionar dois índices, de modo que quando a função produz um valor, ela retorna de fato a soma das duas entradas. Então, assim como no exemplo anterior, existem várias maneiras de implementar isso aqui, mas aqui está uma delas. Aqui em laranja eu fiz alguns comentários, fiz eles para indicar o que está acontecendo em cada linha de código. Então, eu declaro uma variável chamada do soma do tipo int, digo que a soma é igual a mais b. Então, é aqui que a gente realmente está fazendo um trabalho de adicionar a e b juntos, e aí eu devolvo a soma. Isso faz sentido porque a soma é uma variável do tipo int, e qual tipo de dados que essa função me diz que vai produzir? Int. Então, eu estou somando uma soma, que é uma variável inteira. Isso faz sentido dado o que declaramos e definimos a nossa função fazer aqui em cima. Então, agora você também pode definir a função dessa maneira. Int_sum é igual a mais b por primeira etapa e em seguida retorne a soma. Isso também pode implementar desse jeito aqui, mas eu não recomendo. Esse é um estilo ruim para uma coisa e um design muito ruim, mas ainda assim funciona. Se você pegar esse código aqui, que é o mau design, ele realmente vai juntar dois inteiros juntos. É uma implementação muito pobre desse comportamento em particular, mas funciona. Tá aqui apenas para mostrar que a gente realmente não precisa saber o que acontece debaixo dos panos, somente o resultado que ela vai dar pra gente. Essa aqui é uma black box mal projetada, mas no fim do dia ela ainda vai produzir a soma de a mais b, e tá tudo bem. E é para isso que a gente declara funções, e a gente define funções. Isso é muito bom. Agora vamos começar a usar as funções que a gente declarou e definiu. Para chamar a função é super fácil. Tudo que precisa fazer é passar os argumentos apropriados, o argumento do tipo de dado que ela espera, e em seguida atribuir o valor de retorno dessa função a algo do tipo correto. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui na prática. Basicamente, eu vou passar linha a linha aqui para mostrar como vai funcionar. Então, vamos olhar nosso código. Aqui, na primeira linha, a gente tem as nossas libs. Aí tem a declaração da função, aquela função que a gente já tinha imaginado antes. Ou seja, vai adicionar dois inteiros, o int a e o int b, e a finalização com ponto e vírgula. Aqui o nosso main, que vai perguntar para o usuário um inteiro. Então, int x vai fornecer um inteiro, e int y vai fornecer um outro inteiro. E aí sim, a gente está afiliando z à função de x e y. E aqui, por fim, vai mostrar o resultado como saída. Então, a soma de x e y é z. E aqui, por fim, tem a função que a gente declarou lá no começo. Aqui está a sua definição. Então, aqui a gente vê o int a e o int b. Veja que não é o mesmo nome, não precisa ser, mas vai funcionar exatamente da forma que a gente implementou lá no slide. Então, int sum é igual a mais b e vai retornar o sum. Então, aqui aparentemente está tudo certo. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou chamar aqui no terminal. Vou aumentar aqui para vocês. Vou chamar o meu header. Vou fornecer um inteiro, 10, 25 e perfeito. Está funcionando legal. Vamos deixar mais uma vez. Vamos deixar agora com um número negativo. 25 e menos 17, 8 também está funcionando perfeitamente. Bem, alguns últimos pontos sobre funções antes de concluirmos essa sessão. Lembre-se de nossa discussão sobre tipos de dados, que anteriormente que as funções às vezes não podem receber entradas. Se for esse o caso, a gente declara uma função contendo uma lista de argumentos nulos, void. Você se lembra qual a função mais comum que a gente viu até agora que sempre leva um argumento de lista vazia? É a main. Lembre-se também que a função às vezes não tem uma saída, não tem um retorno. Nesse caso, a gente declara a função como tendo um tipo de retorno void. Vamos concluir essa sessão abordando o problema na prática. Então aqui está o problema exposto. Eu quero que você crie uma função chamada valid triangle, que essa função deve fazer é tomar três números reais que representam os comprimentos dos três lados do triângulo, como seus parâmetros ou argumentos, ou suas entradas, como quiser chamar. E essa função deve produzir true ou false, dependendo de se esses três comprimentos são capazes de fazer um triângulo. Mas tem algumas regras. Um triângulo só pode ter lados com comprimento positivo. Meio óbvio, né? Mas outra coisa a notar, porém, é que a soma dos comprimentos de qualquer dos lados do triângulo tem que ser maior do que o comprimento do terceiro lado. E isso realmente é verdade. Você não pode ter um triângulo de lado 1 e 2 e 4, por exemplo, porque 1 mais 2 não é maior que 4. Então, essas são as regras que determinam se as três entradas podem ou não podem formar um triângulo. Pois então, dedique alguns minutinhos aqui, realmente tenta fazer esse problema e a gente vai voltar com a solução. Então, beleza, pronto para ver como saiu? Então, implementação de valid triangle. Não é a única forma de fazer, você pode variar levemente, mas esse tem um comportamento que a gente está esperando. A gente declarou nossa função no topo, boa valid triangle do float, float x, float y e float z, são as três entradas. Então, mais uma vez, essa função usa três números reais como seus argumentos, variáveis de valor de ponto flutuante e produz o valor verdadeiro ou falso, que é booleano, só relembrando. Então é por isso que o tipo de retorno é bool. Em seguida, definimos a função. A primeira coisa que fazemos é verificar se todos os lados são positivos. Se x é menor ou igual a zero, se x e y é igual a menor a zero, ou se z é menor ou igual a zero. Então, não pode ser um triângulo. Eles não têm lados positivos. E assim, a gente pode retornar falso de cara nessa situação. Em seguida, vamos verificar se cada par de entradas é maior que o terceiro. Então, se x mais y é menor ou igual a z, ou se x mais z é menor ou igual a y, ou se y mais z é menor ou igual a x, isso também não pode ser um triângulo válido. Supondo que a gente passe pelas duas verificações, agora sim a gente pode retornar um valor verdadeiro.
porque os três lados são positivos e agora sim, os lados são maiores que o terceiro. Com isso, a gente finaliza a nossa sessão de funções e eu espero que você tenha compreendido e como validar elas, como uma black box funciona e por que elas são tão úteis na programação. É isso e até a próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre escopos de variáveis. À medida que você começa a trabalhar com funções, outra coisa vai se tornar realmente importante entender, que é o conceito de escopo de variável. Portanto, o escopo é uma característica de uma variável que define a partir de quais funções essa variável pode ser acessada. Existem dois escopos principais em C, as variáveis locais e as variáveis globais. As variáveis locais só podem ser acessadas dentro das funções nas quais são criadas. Elas não podem ser acessadas por todas as outras funções que existem no seu programa, apenas a função na qual ela foi criada. As variáveis globais, por outro lado, podem ser acessadas por qualquer função do programa, e a razão para isso é porque elas não são criadas dentro de nenhuma função em particular. Nós as declaramos fora de todas as funções, o que significa que cada função sabe onde está e pode acessá-la e manipulá-la. Até agora no curso, você tem trabalhado exclusivamente com variáveis locais. Aqui está um exemplo de uma função main muito simples, e uma função adicional muito simples que a gente escreveu. Nesse caso, x, que eu colori de verde apenas para destacar a localidade ou o escopo dessa variável, é local para a função triple. Main não pode se referir a x de forma alguma, não sabe nem quem é, nem o que é. Nenhuma outra função consegue. De fato, se a gente tivesse outras funções adicionais, ela não poderia se referir a x. Da mesma forma, o retorno, o resultado que eu colori de azul, é local apenas para main. Só o main sabe qual é o resultado da variável e triple não pode usá-lo. Agora, como eu mencionei antes, as variáveis globais existem. Se você declarar essa variável fora de qualquer função, todas as funções do seu programa podem se referir a ela. Então, nesse caso aqui, eu destaquei em verde uma declaração de variável global. Nesse caso, a variável que está sendo declarada é chamada de global, apenas para ser extremamente claro sobre ela. É do tipo float e eu atribuí um valor de 0.50. Você vai notar que em main triple eu sou capaz de me referir ao global. E de fato, se eu passar para o programa como indicado, main primeiro chama triple multiplica o global por 3, que define seu valor para 1,5 pouco, 1,5, algo assim. Então main também imprime o valor de global. Portanto, main não vai imprimir 0.50, ele vai imprimir global vezes 3,5. Então você tem que ter cuidado quando estiver trabalhando com variáveis globais. Embora elas sejam muito flexíveis em ser capaz de passar informações para cada função, também pode ter algumas consequências perigosas se uma função alterar o valor de uma variável antes de esperar que ela seja alterada. Por que essa distinção é importante? Porque nos importamos se algumas variáveis são locais e outras são globais. Bem, quando a variável é passada por valor, o receptor, que é outra maneira de dizer que a função que está recebendo a variável é que é passada como uma entrada, na verdade não recebe essa variável em si, ela recebe sua própria cópia dela para trabalhar. Esta é uma distinção realmente importante. Acabamos de ver alguns que com variáveis globais, se manipularmos a variável global em uma função, o efeito dessa função é transportado para outras funções. Mas com variáveis locais, isso não é verdade. Cada função, quando recebe variáveis como entrada, recebe cópias dessas variáveis, não a variável em si. Então, qual é o efeito colateral disso? Isso significa que a variável no chamador, a função que está fazendo a chamada de função, permanece inalterada a menos que você substitua. Por exemplo, nesse código full não é alterado em tudo. Int full é igual a 4, chamada triple de full. Dentro de triple, seria de se esperar que full fosse multiplicado por 3 e retornado, mas na verdade não há f nenhum. Aqui, porém, uma diferença muito sutil, isso tem o efeito que queremos. Percebe por quê? Porque estamos substituindo full em main dessa vez. Então, int full é igual a 4, full é igual a triple full. Quando fazemos essa chamada, o triple obtém sua própria cópia de full, sua própria cópia de 4, retornar 4 vezes 3. E então atribuímos o valor do retorno triple para full novamente. Então, isso realmente substituiu full. Isso é a única maneira de fazer com a variável local. Então, agora, se adicionarmos outra linha de código aqui na do main para imprimir o valor de full, ele vai de fato imprimir 12. O escopo da variável geralmente não é um problema muito grande se você nomear todas as suas variáveis de coisas diferentes, mas você pode ficar meio desagradável se o mesmo nome da variável aparecer em várias funções, que vai acontecer muito. Se você já trabalhou no mundo real, onde você está em um projeto, em um programas colaborativos, e pessoas diferentes em equipes estão trabalhando juntos para escrever o mesmo programa ou o mesmo conjunto de programas, elas frequentemente vão utilizar nomes de variáveis, particularmente os mais comuns como x, y e j e assim por diante. Mas quando as variáveis têm o mesmo nome, os problemas de escopo podem ficar um pouco mais complicados de analisar. Por exemplo, você sabe o que seria impresso no final desse programa em particular? Então, um minuto, pausa o vídeo, lê o programa. Você pode ver na parte superior que temos uma declaração de função para uma função chamada incremento. Essa função usa um único parâmetro, um inteiro que chamamos de x, e ela gera um inteiro. Esse é o tipo de retorno do init. Então, temos main, parte de linhas de código em main, a única coisa das quais é uma instrução de impressão. E lembre-se, essa é a questão aqui, o que realmente será impresso no final da função. Então, nós temos a definição de incremento abaixo. Então, toma mais um suspiro, toma mais um segundo, passa pelo código, as três coisas. Você sabe que vai ser impresso no final desse programa em particular? Tá bem, eu realmente espero que você tenha levado alguns segundos para olhar e analisar, mas vamos fazer junto. Então, eu risquei a declaração do incremento no topo lá, foi uma espécie de distração, não é uma variável própria, ela não tem seu próprio escopo, é apenas uma declaração de função, portanto, para fins de tentar analisar o que está acontecendo nesse programa, podemos muito bem evitar
implementá-lo. Agora temos nesse caso a razão pela qual esse problema é complicado, é porque temos variáveis locais, tanto no main quanto no incremento, cada uma das quais é chamada de x, e claro, o kernel da questão é que tentar descobrir qual x é alterado e como ele é alterado. Então eu colorei cada instância de x, que é local para vermelho da main, e eu colorei todas as instâncias de x que são do incremento para azul. Observe que nessa terceira linha de main, y é igual ao incremento de x, que o incremento não está passando o x do main, ou o x vermelho está passando uma cópia dele. E só vai funcionar com essa cópia dele, o x azul. Se você gosta de matemática ou inclinado para você pode ter pensado com x sub m para main e x sub i para o incremento. É a mesma ideia. X sub m ou x vermelhos no slide anterior são as variáveis que são locais. É a instância de x em vez de que é local para main. E x sub i, ou as variáveis azuis no slide anterior, são as instâncias de x que são locais para incrementar. Então você conseguiu descobrir o que essa função é no final? Bem, eu sou o Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Daniel e hoje a gente vai falar sobre arrays, matrizes, vetores, se quiser chamar. É uma maneira da gente trabalhar com inúmeras variáveis, reduzindo isso de uma forma muito simples e que também é muito útil, não só para C, mas para várias linguagens de programação. Então vamos lá? Tudo bem, trabalhar com variáveis é muito divertido, mas se a gente quiser trabalhar com um monte de variáveis, mas a gente não quer ter um monte de nome diferente voando ao redor do nosso código. Nesse caso, as arrays, as matrizes, vão à nossa disposição. Os arrays são uma estrutura de dados fundamental para qualquer linguagem de programação que você vai usar. Eles são de fato bastante úteis, particularmente como a gente vai ver. Usamos arrays para manter valores do mesmo tipo de dados em locais de memórias adjacentes, contíguas. Ou seja, é uma forma de agruparmos um monte de inteiros na memória, um monte de caracteres ou floats na memória, realmente próximos e trabalhar com eles sem ter que dar a cada um o seu próprio nome, onde pode tornar-se cômodo depois de algum tempo. Uma maneira de assimilar as arrays é pensar nos seus correios locais. Vamos sair um pouco da programação e tenta visualizar na sua cabeça a estação de correios locais. Normalmente, na maioria dos correios, há um grande banco assim, caixa nos correios na parede. Uma matriz, um array, é um bloco gigante de memória adjacente, memória contígua. Da mesma forma que um banco de correios, uma agência de correios, é um grande espaço na parede da agência. As matrizes foram divididas em blocos de espaço pequenos, tamanho idêntico, cada um dos quais é chamado de elemento. Da mesma forma que a parede de correios foi dividida em blocos de espaço pequeno, de tamanho idêntico, que é chama de caixa postal para cada um. Cada elemento do conjunto pode armazenar uma certa quantidade de dados, assim, cada caixa postal é capaz de armazenar uma certa quantidade de correspondência. Pode ser armazenado em cada elemento da matriz, são variáveis dos mesmos tipos ou char. Assim como em sua caixa postal, você só pode receber coisas do mesmo tipo, cartas ou pequenos pacotes. Finalmente, a gente pode acessar cada elemento do array diretamente pelo número do índice, assim como você pode acessar a caixa postal sabendo o número da sua caixa. A gente espera que essa analogia ajude você a entender a ideia de matrizes através dessa analogia entre a realidade e a programação. Em C, os elementos de uma matriz são indexados a partir de 0, não de 1. Lembra disso? Isso é muito importante. Assim, se uma matriz consiste de n elementos, o primeiro elemento dessa matriz será localizado no index 0 e o último elemento da matriz será localizado no índice n-1. Normalmente, se houver n elementos em nossa matriz, o último índice é n-1. Portanto, se a nossa matriz tem 50 elementos, o primeiro elemento vai estar localizado no índice 0 e o último elemento vai estar localizado no índice 49. Felizmente ou infelizmente, dependendo da sua perspectiva, C é muito flexível. Por mais que você esteja restrito até o índice 49, não vai te impedir que você saia dos limites da sua matriz, da sua array. Você poderia acessar o elemento -3 de sua matriz ou o elemento 59 da sua matriz se sua matriz tivesse apenas 50 elementos. Isso não vai impedir que seu programa seja compilado, mas em tempo de execução, você pode encontrar uma tenebrosa falha de segmentação se você começar a acessar a memória que está fora dos limites do seu programa. Então tenha cuidado. Então vamos para a parte prática. Como é que eu declaro um array? Dá para codar um array assim qualquer outra variável? Bem, para declarar um array, há 3 partes. Um tipo, um nome e um tamanho. É bem parecido com a declaração de uma variável, que é apenas o tipo e o nome, sendo o tamanho o diferencial para declarar um array. Isso é porque estamos declarando um monte de variáveis ao mesmo tempo. Portanto, o tipo desse array é o tipo da variável que cada elemento da sua matriz vai ter. Então, você quer que seja um array, uma matriz para inteiros? Então, seu tipo de dados deve ser int. Você quer que ela seja uma matriz de números decimais, números flutuantes? O tipo de dados deve ser double ou float. O nome que você quer dar da sua array é uma variável, ou seja, tem que ser significativo e claro. Finalmente, diferencial, que é o tamanho, vai dentro do colchete. É quantos elementos você quer que sua matriz tenha. Então, por exemplo, nesse exemplo, students grade 40. Isso declara um array chamado students grades que tem 40 inteiros. Bem autoexplicativo. Bem, espero eu. Outro exemplo, double menus prices 8. Isso cria um array chamado menu prices que aloca no espaço da memória para 8 doubles. Então, se você pensar que cada elemento do array é daquele tipo de dado, por exemplo, um único elemento de um array de tipo de dado int funciona da mesma maneira que qualquer outra variável do tipo em todas as operações. Falamos no vídeo de operações, vão fazer sentido aqui também. Então, aqui poderíamos declarar um conjunto de booleanos chamado truthable, que consiste em garantir 10 espaços para 10 booleanos e assim qualquer outra variável a gente poderia atribuir simplesmente um valor, qualquer coisa dentro desse conjunto ao elemento. Então, poderíamos dizer como truthable2, que é como a gente indicou, qual é o elemento de truthable2? Seria o terceiro elemento, que lembre que um array sempre começa a partir do zero. Então, é assim que a gente indica o terceiro elemento da tabela truthable. A tabela truthable2 é igual a false. Assim como poderíamos declarar
copiar ou poderíamos atribuir qualquer variável do booleano a ser falso. A gente também pode usar arrays em condições. Nesse caso aqui, if truthable-set igual a true, ou seja, se o oitavo elemento de truthable for verdadeiro, talvez a gente queira imprimir uma mensagem ao usuário, printf true. Isso nos leva a dizer que truthable10 é igual a true. Bem, eu posso, mas é bastante perigoso, porque lembre-se que temos um conjunto de 10 booleanos, portanto o índice mais alto que o compilador deu pra gente é 9. Esse programa vai compilar, mas se existe alguma coisa a mais na memória onde a gente espera que truthable10 vá, a gente pode sofrer uma falha de segmentação. A gente pode se safar em geral, mas eles são muito perigosos. Então o que eu estou fazendo aqui é permitido em C, mas não necessariamente é a melhor forma ou o melhor caminho de se fazer. Agora, quando você declara e inicializa uma matriz simultaneamente, na verdade é uma sintaxe bastante especial que você pode usar para preencher a matriz com seus valores iniciais. Porque pode ficar complicado declarar uma matriz de tamanho 100 e em seguida ter que dizer o elemento 0 é igual a isso, o 1 é igual a isso, o 2 é igual a isso. Então tem muito ponto para fazer isso. Mas se for uma matriz pequena, você pode fazer algo tipo assim: bool truthful3 é igual a abre a chave e em seguida cada vírgula vai separar a lista de elementos que você deseja colocar na matriz. Em seguida você fecha a chave e adiciona um ponto e vírgula no final. Isso cria uma matriz de tamanho 3 chamada truthable, com elementos false, true e true. E de fato a sintaxe da instanciação que eu tenho aqui é exatamente a mesma, tem que fazer a sintaxe de elemento individual abaixo. Essas são duas formas de codificação que vão produzir exatamente a mesma matriz. Da mesma forma, a gente poderia iterar sobre todos os elementos de uma matriz usando um loop, que na verdade é um exercício caseiro bem recomendado. Você pode criar uma matriz de 100 inteiros, onde cada elemento da matriz é seu índice. Então, por exemplo, temos uma matriz de 100 inteiros e o primeiro elemento a gente quer colocar 0, o segundo 1, o terceiro 2 e assim por diante. Esse é um bom dever de casa, acho que você deveria tentar. Bem, nesse exemplo aqui, não parece que muita coisa mudou, mas note que eu emiti entre os colchetes os números. Se você estiver usando essa sintaxe de instanciação muito especial para criar uma matriz, na verdade não precisa indicar o tamanho da matriz de antemão. Um compilador é inteligente o suficiente para saber que você realmente deseja criar uma matriz de tamanho 3, que você coloca 3 elementos à direita do sinal de igual. Se você tivesse colocado 4, teria lhe dado uma matriz de tamanho 4 e assim por diante. As matrizes não estão restritas a uma única dimensão, o que é muito legal. Você pode ter quantos especificadores laterais desejar. Então, por exemplo, se você quiser criar um jogo de tabuleiro para jogar o jogo Battleship Batalha Naval, que é jogado com pinos, uma grade de 10 por 10, e você pode usar uma matriz como essa. Você poderia dizer bool Battleship, abre colchetes 10, fecha, abre colchetes 10 de novo, prontinho. Então você pode optar por interpretar isso na sua mente como uma grade de 10 por 10. Mas de fato na memória em C, ela realmente permanece apenas um elemento, uma matriz unidimensional com 100 elementos. Isso vale para 3 dimensões, 4 ou 5. Ele realmente apenas multiplica todos os índices ou todos os especificadores de tamanho juntos e você apenas vai obter uma matriz unidimensional desse tamanho. Mas em termos de organização, visualização e percepção humana, pode ser muito mais fácil trabalhar com a grade se você estiver trabalhando como um jogo. Por exemplo, o jogo da velha ou Battleship Batalha Naval ou coisa do tipo. É um grande conceito de abstração. Em vez de ter que pensar em um tabuleiro de jogo da velha com uma linha de 9 quadrados, ou um tabuleiro de batalha naval com uma linha de 100 quadrados, uma grade de 10 por 10 ou uma grade de 3 por 3 é provavelmente muito mais fácil de compreender. Agora, algo importante sobre arrays. A gente pode tratar cada elemento individual da matriz como uma variável. A gente já viu isso anteriormente, quando a gente estava atribuindo o valor true a certos booleanos ou testando eles em condicionais. Mas não podemos tratar matrizes inteiras como variáveis. Não podemos, por exemplo, atribuir uma matriz a outra matriz usando o operador de atribuição, porque C não nos permite fazer isso. Se a gente quiser, por exemplo, o que estaríamos fazendo nesse exemplo seria copiar uma matriz para outras, a gente teria que usar um loop para copiar cada elemento, um de cada vez. Eu sei que é um pouco chato e demorado. Então, por exemplo, se a gente tivesse essas duas linhas de código, isso funcionaria? Bem, não funcionaria. Porque a gente está tentando atribuir for ao bar. Isso não vai funcionar, porque é uma matriz e a gente acabou de descrever que isso não é legal em C. Em vez disso, se a gente quisesse copiar o conteúdo for para o bar, que é o que a gente está tentando fazer aqui, a gente precisaria de uma sintaxe como essa. Temos um loop for, que vai de j é igual a 0 até 5, e incrementamos j a cada iteração no loop e atribuímos elementos como esse. Isso resultaria em bar sendo 1, 2, 3, 4, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira muito lenta, elemento por elemento, em vez de apenas copiar toda a matriz. Em outras linguagens de programação mais modernas, você pode de fato realmente fazer o que é mais simples, igual a sintaxe de atribuição, mas em C, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Agora tem uma coisa que eu quero mencionar sobre arrays que pode ser um pouco complicada na primeira vez que você trabalha com elas. A gente discutiu em um vídeo sobre o escopo de variável que a maioria das variáveis em C, quando você as chama em funções, são passadas por valor. Você lembra o que significa passar algo por valor? Isso significa que estamos fazendo uma cópia da variável que está sendo passada. A função receptora, a função que está recebendo a variável, não obtém a variável em si. Ela recebe sua própria cópia local dele para trabalhar. As matrizes, é claro, não seguem essa regra. Pelo contrário, é o que a gente chama isso de passar por referência. O destinatário realmente recebe a matriz. Ele não recebe sua própria cópia local
local dele. E se você pensar sobre isso, isso faz muito sentido. Porque as matrizes são realmente grandes, leva tanto tempo e esforço para fazer uma cópia de uma matriz de 100 ou 1000 ou até 10.000 elementos que não vale a pena para uma função receber uma cópia dela ou fazer algum trabalho com ela e em seguida apenas feito com a cópia. Ela não precisa mais tê-lo flutuando por aí. Como as arrays são volumosas e pesadas, a gente somente as passamos por referência. Nós apenas confiamos nessa função, não quebra nada. Então ela realmente obtém a matriz e não a sua própria cópia local dele. Então o que isso significa? Quando o destinatário manipula elementos da matriz, o que acontece? Bem, por enquanto a gente vai encobrir isso, mas eu prometo a você que a gente vai voltar isso em um vídeo posterior. Então aqui está mais um exercício antes da gente encerrar o assunto de matrizes. Um monte de código aqui, isso não é particularmente um bom estilo. Eu vou fazer essa ressalva. Não há comentários aqui, o que é muito ruim, mas só porque eu queria encaixar tudo nela. Na parte superior você pode ver que eu tenho duas declarações de funções para set e setArray e setInt. A matriz de conjunto aparentemente usa uma matriz de 4 inteiros como sua entrada e setInt aparentemente toma um único inteiro como sua entrada, mas ambos não têm uma saída. A saída, o tipo de retorno de cada um é anulado. No main temos algumas linhas de código. Declaramos uma variável inteira chamada A e atribuímos ela o valor de 10. Declaramos uma matriz de 4 inteiros chamada B e atribuímos os elementos 0, 1, 2 e 3 respectivamente. Em seguida temos uma chamada para definir a matriz. As definições de setArray e setInt estão abaixo na parte inferior. E assim, mais uma vez eu vou lhe fazer a pergunta. O que fica impresso aqui no final da main? Há uma impressão call. Eu estou imprimindo dois inteiros. Estou imprimindo o conteúdo de A e o conteúdo do colchete B, 0. Pausa o vídeo aqui e tira um minuto. Você consegue descobrir o que essa função vai imprimir no final? Bem, se você consegue se lembrar a distinção entre passar por valor e passar por referência, esse problema não foi muito complicado para você. E, bom, essa é a resposta que você deveria ter encontrado. Se você não obteve essa resposta, volta um segundo, revisa o que eu falei sobre a passagem de matrizes por referência versus a passagem de outras variáveis por valor. E aí, eu espero que vai fazer um pouco mais sentido para você. Eu sou o Daniel, até a próxima.